sobre um tema muito importante: perfis comportamentais. Como é que a gente pode criar ambientes em que a gente acolha as diferenças? Não só acolha, mas dê voz às diferentes pessoas, perspectivas, aos diferentes perfis do time e do grupo, né? Isso para que a gente consiga criar ambientes de segurança psicológica e melhorar a experiência dos servidores e das servidoras. Mas por que isso importa também, gente? Porque existem pesquisas que mostram que quem fala mais tem mais chances de ascender a cargos de liderança. Alguém aí se identifica? E isso é um problema porque independe da inteligência e da experiência das pessoas, né? Normalmente os grupos valorizam mais aqueles que aparecem mais. Só que é hora da gente parar de valorizar e de recompensar as pessoas por dominarem tanto a discussão, que é bastante comum, e começar a valorizar a qualidade sobre a quantidade. Quem fala isso é o professor Adam Grant, um professor da Wharton School, e ele se referencia a uma pesquisa chamada The Babel Effect, numa tradução livre, o efeito do blá blá blá. E todos os perfis, na verdade, são importantes numa equipe, né? A gente precisa, inclusive, dos perfis mais analíticos, muitas vezes mais introvertidos, né? Mais planejadores. Eles são tão importantes e, às vezes, mais, inclusive, para a inovação e para a criatividade, porque a criatividade começa do indivíduo. Eles são muito importantes para a inovação também. Só que os extrovertidos, eles são mais bem pagos, eles são promovidos mais rapidamente, eles são inclusive avaliados de forma mais positiva por seus colegas e por suas lideranças, né? Isso é uma outra pesquisa chamada as vantagens da extroversão no trabalho. Depois vocês dão uma olhada aí. Então, gente, muito cuidado com comentários do tipo: ele não trabalha muito bem em equipe, né? Ele não vai nem nas confraternizações, ou ela fica muito calada nas reuniões, ela não é colaborativa. Gente, isso não tem a ver, tá? Às vezes a pessoa é colaborativa, mas prefere trabalhar de uma forma mais assíncrona, mais focada, mais silenciosa, e tá tudo bem. A gente precisa realmente parar com esse tipo de comentário, como você precisa ser mais comunicativo, desse jeito não parece estar engajado, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E o contrário também, né? Falar coisas para pessoas extrovertidas como: cuidado, hein? Você está aparecendo demais. Prego que se destaca leva martelada, né? Você precisa ser mais discreta, né? Dar menos opinião. Então, muito cuidado com essa avaliação que a gente faz das pessoas pelos perfis comportamentais delas. Nenhuma pessoa deve ser avaliada pelo seu nível de extroversão ou de introversão, tá bom? A gente precisa parar de confundir perfil comportamental com comprometimento, com empatia e com qualidade nas entregas. Sobre isso, gente, eu recomendo um livro chamado O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Ela diz que em reuniões de brainstorming, inclusive, as ideias dos introvertidos acabam sendo suprimidas pelas ideias dos extrovertidos, não é assim? Ela diz que, em geral, 3 pessoas falam durante 70% do tempo. Mas calma que existe solução para isso, tá? Para que a gente consiga acolher as diversidades, é interessante fomentar a discussão, fomentar o questionamento, tá? Equipes que divergem são mais inovadoras. Quando a gente, por exemplo, faz perguntas ao invés de apenas falar, né? Principalmente as lideranças, né? Propõe que as pessoas, interrompe pessoas que estão falando muito e propõe que outras pessoas do grupo falem também, se quiserem, né? Porque ninguém é obrigado. Então, dessa forma, a gente pode incitar, inclusive, a própria inovação, tá? Outra forma de fazer isso é dividir as pessoas em grupos menores. Muitas vezes, quando a gente está num grupo de muitas pessoas, numa reunião de 20, 30, 40 pessoas, é mais difícil das pessoas com perfil mais introvertido falarem. Então, se a gente diminui um pouco os grupos, começa de grupos menores, às vezes pares, depois dessa discussão em pares, leva para um grupo um pouco maior de 6, 7, 8 pessoas, e aí uma pessoa dali vai levar isso para a pessoa que representa ali aquele grupo menor vai levar para todo o grupão. Aí sim a gente consegue dar voz a essas pessoas, né? E ao invés de brainstorming, pessoal, utilizar brainwriting, né? Vocês já estão familiarizados com o termo brainstorming, mas talvez não com brainwriting. O brainwriting é quando a gente começa, ao invés de falando,
as nossas ideias, que aí a reunião não tem fim, a gente escreve essas ideias, escreve essas proposições, por exemplo, para depois a gente discutir essas proposições em grupos menores. E isso é interessante porque às vezes ninguém sabe quem foi que escreveu, se foi a própria liderança ou se foi aquele perfil mais extrovertido que, se fosse em brainstorm estaria falando sem fim. Então no brainwriting a gente consegue limitar um pouco para depois levar apenas algumas daquelas ideias para a discussão do grupão, tá bom? Pessoal, então vamos lá, tá? Conto com vocês para colocar isso em prática aí no trabalho de vocês, para criar ambientes em que as pessoas realmente possam ser quem elas são.